E aí, tudo bem? Bom, estamos aqui reunidos hoje para fazer uma revisão sobre o assunto sistema nervoso, que vai cair na sua avaliação trimestral. Fiz uns slides com alguns pontos básicos que todos os alunos precisam saber, que estão nos nossos módulos. Vocês podem perceber que, se não me engano, eu não coloquei todo o sistema nervoso, mas eu coloquei principalmente anatomia e fisiologia. Então, vamos começar compartilhando os nossos slides para que a gente possa tirar todas as dúvidas e explicar tudo para vocês fazerem uma excelente avaliação. Bom, a aula de hoje é revisão de sistema nervoso. Essa aula está presente no capítulo 16, módulo 57, 58, 59 e 60. E basicamente nós vamos falar de anatomia e fisiologia do sistema nervoso. A anatomia é relacionada aos órgãos, à forma, e fisiologia, a função, né? A função que cada órgão desses desempenha para chegar à função principal do sistema. E quando a gente pensa no sistema nervoso, a gente pensa em reflexos, a gente pensa em resposta. O sistema nervoso, ele além de produzir uma resposta, planejamento das nossas ações, ele também está presente no controle das nossas atividades, controle e coordenação das nossas atividades. Então, o primeiro tópico aí que você precisa responder para você fazer uma boa prova, quais são as funções básicas do sistema nervoso? Essa imagem aqui, ela é uma imagem que retrata muito bem quais são as células componentes do sistema nervoso. Falei para vocês, quando nós vimos essa aula, mais extensamente, sobre a carinha que esses neurônios apresentam, né? O neurônio, ele é um tipo de célula que tem a parte normal que todas as células têm e ele ainda tem um prolongamento que é por onde vai passar a informação. Essa informação que passa, ela passa em forma de corrente elétrica, de eletricidade. Associado ao neurônio, que é a nossa célula que transmite a informação e recebe a informação, nós temos outros tipos de célula, aqui a micróglia, que faz a defesa dessa área. Temos os astrócitos, nós temos ali os oligodendrócitos. Então, os componentes celulares do sistema nervoso não são somente os neurônios. Além dos neurônios, nós temos também as células gliais, que antigamente a gente não sabia a real importância que eles tinham. Hoje a gente sabe que serve para dar estrutura, serve para nutrição, serve para produzir a bainha de mielina, para defesa. E hoje a gente tem correntes acadêmicas que estudam somente os gliócitos e acham que eles têm uma importância talvez tão grande quanto os neurônios têm no nosso cérebro. Veja bem, importância não quer dizer que eles vão transmitir o impulso nervoso. Transmissão de impulso nervoso é somente pelos neurônios. E esse aqui é um neurônio tradicional, é um neurônio que é o mais didático, mas não é a única forma possível de neurônio. A gente tem outras formas também de neurônio. Neurônio de Purkinje, que tem aqui essa área aqui dos dendritos muito grandes. A gente tem neurônio apolar, que o núcleo não está bem no meio. A gente tem várias formas de neurônios, tá? Mas vamos utilizar essa forma básica aqui para vocês tentarem compreender. Essa parte aqui da frente, que a gente chama de corpo celular ou soma, ele é a parte normal que todas as células têm. Aqui a gente tem o núcleo, aqui a gente tem o citoplasma, as organelas que estão aqui.
Só que nós temos essa outra área aqui que é chamada de dendritos, que é por onde a informação ela entra, que ela é uma área que a gente não tem nas outras células. Esse prolongamento aqui também, chamado de axônio, também é uma área presente somente nos neurônios. Essa área aqui vai formar o que a gente chama de fibras nervosas. A célula de Schwann, ela está aqui para produzir a bainha de mielina, que vai fazer com que os nossos neurônios passem a informação de forma mais ágil, de forma mais eficiente, porque o impulso ele salta por essa camada lipídica aí de bainha de mielina. E as terminações do axônio, elas estão ligadas a outro neurônio, a essa área aqui de outro neurônio, para que a transmissão possa acontecer. Lembra que eu falei para vocês que os neurônios são as nossas células fofoqueiras. Elas não guardam informação, elas somente passam as informações. A comunicação dos neurônios para transmitir a informação acontece por meio de um procedimento chamado de sinapse. As sinapses, elas podem ser de dois tipos, sinapse elétrica e sinapse química. A sinapse elétrica acontece com a modificação da polarização da membrana plasmática dos neurônios. Esses neurônios, eles recebem íons que vão mudar a polaridade deles, permitindo que o impulso elétrico passe por todo o nosso neurônio. Quando chega nessa área aqui que a gente chama de junção comunicante, que é uma comunicação meio que física com o neurônio pós-sináptico, o sinal ele continua, ele meio que passa aqui pelas proteínas de canal e chega no outro neurônio. Um outro tipo de sinapse, que é o tipo que a maior parte dos nossos neurônios fazem, são as sinapses químicas. O sinal elétrico vai passar devido à polarização e despolarização da membrana, porém a passagem desse sinal elétrico vai sinalizar para o nosso organismo para liberar determinadas vesículas. Vesículas essas que contêm neurotransmissores. Então percebam aqui nesse esquema, sinal elétrico, meu neurônio mudou a polarização, sinal químico, porque foram liberados os neurotransmissores, e sinal elétrico de novo. Eles são uma forma mais eficiente de passar a informação, mesmo com a mediação dos neurotransmissores, isso acontece em frações de milissegundos, é muito rápido. E o nosso sistema nervoso, ele é dividido anatomicamente em sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, não é cérebro, é encéfalo. Cérebro, a gente está falando só dessa área daqui, a gente está retirando as estruturas associadas. Quando eu falo encéfalo, eu estou falando de cérebro, cerebelo, hipófise, hipotálamo, eu estou falando de todo o contexto que está ali formando essa área. O encéfalo, ele é ligado na medula espinal, que está protegida dentro de uma estrutura óssea, que é a coluna, tá? O sistema nervoso central, ele é amplamente conectado com o sistema nervoso periférico. E essa divisão, ela acontece por quê? Porque no sistema nervoso central, a gente tem uma ordem. A gente tem massa cinzenta, massa branca. No sistema nervoso periférico, a gente inverte. Tem massa branca e massa cinzenta. A massa cinzenta, são aquelas fibras do axônio que estão várias entrelaçadas que compõem ali a massa cinzenta. Isso é só curiosidade para vocês não precisam saber disso, mas essa divisão anatômica vocês precisam saber. Por quê? O sistema nervoso periférico, ele capta as informações do meio. Essas informações são levadas por essa montoeira de fibras nervosas que a gente tem, chega até a nossa medula espinhal, isso é levado para o nosso encéfalo, a gente planeja, a gente elabora uma resposta e envia uma resposta.
Então, o neurônio não guarda a informação para ele. Essa informação ela é passada de neurônio para neurônio até nós conseguirmos elaborar uma resposta. A nossa diferença também para os animais é que a gente consegue planejar essa resposta, ao passo que os animais, eles emitem uma resposta instintivamente, por instinto. E o sistema nervoso periférico, ele também é dividido em dois outros nomes. Sistema nervoso somático, que é aquele que está ligado ao músculo esquelético. Por quê? Porque são as ações voluntárias, né? E sistema nervoso autônomo, que são as ações involuntárias, aquela que a gente não comanda, como por exemplo, batimento do coração, né? Aumento da pressão sanguínea. Isso tudo é sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Viram como foi fácil? Né? Sistema nervoso com a Renatinha é muito fácil. Bom, eu desejo sinceramente que vocês façam uma excelente avaliação. Tirem as dúvidas na nossa live, tá? E estamos aqui para qualquer coisa. Para qualquer coisa não, né, gente? Para qualquer coisa relacionada à escola, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.